Bom dia, meu nome é Fernando e hoje estaremos apresentando via intraóssea e via intratecal. Eu estarei rapidamente falando um pouco sobre a via intraóssea. Segundo as diretrizes de reanimação cardiopulmonar, a via intraóssea ela é uma via segura, ela é utilizada para a reposição volêmica, administração de fármacos e também para a realização de exames laboratoriais, tá? Para pessoas de todas as idades. E quando vamos utilizar essa via? Essa via ela é utilizada quando o acesso venoso não é rapidamente administrado, né? E você pode utilizar essa via em pessoas em estado de choque ou paradas cardiorrespiratórias, tá bom? Porém não pode ser usada em recém-nascidos, onde estaremos utilizando como acesso principal a veia umbilical. A vantagem da medula óssea é o seu funcionamento. Ela funciona como uma veia rígida e ela não se colaba nem em estado de hipovolemia e nem em choques circulatórios periféricos. Desta forma, a via intraóssea é utilizada principalmente em estado de emergência, em situações de emergência ou em paradas cardiorrespiratórias. Agora estarei explicando como que funciona, como é feito esse procedimento. Esse procedimento consiste na introdução de uma agulha na cavidade da medula óssea, né, possibilitando acesso à circulação sistêmica venosa. Né? E como já foi citado, é uma via rígida e utilizada em situações de emergência. Né? E existem alguns parâmetros para você saber quando a agulha já chegou na cavidade da medula, que seria a perca discreta da resistência óssea e também a agulha permanecerá em pé sem suporte. Bom dia a todos, meu nome é Juliane Souza, estou dando procedimento ao tema do trabalho punção intraóssea. Os locais para esse tipo de procedimento são região external, com algumas ressalvas, principalmente não é indicado para crianças com menos de 3 anos, com o risco da agulha afetar o coração ou os grandes vasos. Nos ossos longos, como tíbia, maléolo e região proximal, húmero, região proximal, rádio, região distal, e no fêmur e na crista ilíaca são menos indicados. Este tipo de procedimento apresenta contraindicações quando há sinais de infecção no local da punção, quando há fraturas no osso escolhido para a punção, quando há prótese de joelho e quando há uma prévia punção nas últimas 24 horas e quando há dificuldades para localizar o ponto correto para a punção. Os 4 tipos de modelos de dispositivos mais usados para este procedimento são a agulha Cook, o FAST, usado na região external, o dispositivo Big e o dispositivo S, que é uma furadeira com uma broca. Os fármacos administrados por via intraóssea incluem epinefrina, dopamina, dobutamina, atropina, adenosina, digoxina, corticosteroides, morfina e diazepínicos. As doses via intraóssea são as mesmas usadas via venosa. Olá, eu sou a Joyce da turma 5H, vou falar sobre as complicações da via intraóssea e a punção dessa via em emergências pediátricas. Bom, as complicações elas são frequentes, a mais comum dela é a infusão de fluido no subcutâneo, também pode ocorrer o extravasamento de líquido pelo local da punção, pode ocorrer a formação de coágulo dentro da agulha, e até mesmo se essa agulha ela for inserida de forma inadequada ou se ocorrer o seu deslocamento para um outro tecido, pode causar uma necrose tecidual ou até mesmo uma síndrome compartimental. Também há risco de osteomielite e celulite localizada. Em crianças, pode ocorrer a lesão, pode lesionar o cartílago do crescimento ósseo. E foram sim registrados alguns casos de óbito por causa dessa via de administração. Mas todos os casos foram registrados em crianças menores de 3 anos que foi feito punção no externo, o que levou a uma mediastinite, a um hidrotórax e até mesmo a perfuração do coração ou de grandes vasos. Estarei falando agora sobre a punção intraóssea em emergências pediátricas.
É uma técnica muito importante e só se tornou possível pelo fato de o osso ser ricamente vascularizado. A anatomia infantil, por si só, já torna difícil o acesso venoso periférico. Então, quando a criança tem alguma alteração clínica, algum traumatismo, vai ocorrer uma vasoconstrição que vai se tornar impossível o acesso periférico. Então, como primeira alternativa, foi adotada a punção intraóssea, onde pode ser realizada. O local mais indicado é na tíbia proximal, mas ela pode ser feita na tíbia distal, no fêmur proximal, no húmero e até mesmo no calcâneo. O tempo de ação e a absorção é o mesmo do acesso venoso periférico e ela tem a vantagem de não ser colapsável. Olá, meu nome é Josimere Eide Komiyama Jibo, do 5º H. Eu vou falar sobre a técnica de via intratecal. O que acontece? A medicação é aplicada diretamente no canal medular, para que tenha um efeito da medicação mais imediato. E ela pode, antes que essa técnica seja realizada, é preciso haver uma pseudoanalgesia no local da região para que diminua os efeitos para que ela fique menos sensível. Só que existe a vantagem e desvantagens. As vantagens dessa técnica é que ela age diretamente, o efeito dela diretamente nas meninges e nas raízes raquídeas. Já as desvantagens é que a dificuldade de realizar a técnica e ela pode causar efeitos adversos como sobreinfecções, hemorragias e paralisias. Oi, meu nome é Adriana, sou aluna do 5º H e vou exemplificar a via intratecal falando um pouco da anestesia RAC. A anestesia RAC é a introdução de uma agulha no espaço subaracnoide para a introdução de um anestésico, direto no líquor. Isso vai gerar dormência dos membros inferiores e do abdômen. E é muito usado em cirurgias ortopédicas e cesarianas. A posição correta que o paciente fica para receber anestesia seria ou lateralizado ou sentado, sempre procurando trazer os joelhos para próximo ao abdômen e o queixo mais perto do peito, para ficar a coluna mais curvada, né? E pode gerar desconfortos. Os mais comuns são a cefaleia pós-RAC e a incontinência urinária, que daí a pessoa não consegue controlar, né, para poder fazer xixi. Então, normalmente é passada uma sonda vesical de alívio ou de demora para fazer a drenagem da urina. E eu venho trazer também um artigo que foi publicado em 2019 numa revista espanhola, que traz o caso de uma moça de 32 anos que tinha uma doença autoimune chamada síndrome da pessoa rígida, que causa espasmos e rigidez dos músculos. Ela era uma paciente que já era acamada, não andava mais, já tinha feito os tratamentos convencionais e o que eles fizeram foram colocar um catéter, né, um dispositivo que administrasse bacofleno, que é um relaxante muscular, via intratecal. Então, esse medicamento foi sendo liberado aos poucos ali no líquor e durante o tratamento, que durou uns 18 meses, a moça voltou a deambular, não teve mais crises de espasmos. E aí fica um exemplo de uma pesquisa realizada por uma medicação via intratecal, ajudando a melhorar a vida dos pacientes, né? Aí fica uma foto dela também, do antes e depois.